Oi, gente. O episódio de hoje de design contemporâneo vai ser bem especial, acho que principalmente para mim. Hoje a gente vai falar de um escritório que me colocou de vez no design autoral e na prática. Foi o único escritório que eu estagiei. É um escritório lá de Curitiba, que agora eles estão aqui em São Paulo, mas tudo começou lá. E ele é tocado por uma dupla de pessoas que eu acho fantásticas, que é a Carol e o Paulo. Hoje a gente vai falar da Fetiche Design. E eu quero mostrar para vocês uma relíquia que eu tenho desse escritório aqui em casa. Bom, essa é a estante que eu guardo algumas coleçõezinhas. E esse aqui é um produto que eu tenho muito do começo da Fetiche, que é uma estampa de uma caneca. E a gente pode ver aqui, ó, Fetiche Design para casa, bem no começo do estúdio. Então vamos falar um pouco do Fetiche Design e do produto que eu escolhi, que é um dos meus favoritos, que é o R540. Bem, o Fetiche Design, ele é um estúdio de design de produto que vai surgir lá em 2008 em Curitiba. Ele é tocado pelo Paulo Biak e pela Carolina Armelini. É legal a gente pensar um pouco no contexto do design no Brasil, para ver a importância desse estúdio. Quando a gente pensa no design brasileiro, na história do design brasileiro, a gente vê que os designers e arquitetos que mais marcaram a história, eles estão no Rio e em São Paulo, pela importância histórica e política dessas cidades no país. Então a Fetiche ela vai surgir fora desse eixo, lá em Curitiba. E a gente tem que pensar que eles estão surgindo fora do eixo, numa época que a gente tem internet, mas a gente é menos conectado. A gente não tinha smartphone, por exemplo, em 2008. Então, eles precisavam entrar no mercado, nesse mercado mais estabelecido de alguma forma. O estúdio ele vai surgir, então, com a proposta de um espaço físico, que é uma loja, onde eles vão organizar algumas vernissagens para tentar fomentar uma cena de design mais curitibana e tentar criar uma cadeia ali produtiva e de consumo local. Nessas vernissagens eles lançavam tanto os próprios produtos quanto obras de designers e artistas curitibanos. E em um desses eventos tinha um olheiro de uma grande loja importante aqui de São Paulo, que é a Micasa. Essa loja ela só trazia design de fora para cá, principalmente design europeu e americano. Esse diretor de arte dessa loja, ele vai ler essa linguagem da Fetiche como possível de conversar com o mercado de São Paulo. E aí ele vai pedir alguns produtos para eles. E como a gente está bem no começo do estúdio, além de alguns produtos que já faziam algum sucesso que a Fetiche tinha em linha e entraram na Micasa, eles vão desenvolver um produto novo, que vai ser um banquinho, que vai pensar em como desconstruir os bancos. E esse é o produto que a gente vai ver hoje, que é o R540. E aí a gente volta de novo nessa relação da conexão. Para apresentar o R540, eles precisaram fazer um vídeo mostrando como que era o produto, qual que era a ideia dele. E esse vídeo ele viralizou, numa época que viralizar era bem diferente do que é hoje. Mas esse vídeo ele viralizou e ele começa a dar mais importância midiática para o estúdio e a chamar mais atenção. E além disso, eles vão receber alguns prêmios importantes do design nacional. E isso vai estabelecer eles no mercado de uma vez por todas. Vamos ver então agora um pouco do R540 e do pensamento por trás dele. Bem, o R540 então, ele é um banquinho que ele vai surgir de uma brincadeira infantil. E a gente vai perceber que ele tem duas características principais. A primeira é ter uma linguagem muito contemporânea. Ele vai questionar a linguagem dos bancos e a funcionalidade. E a segunda é ter junto com essa contemporaneidade, ter um apelo nostálgico bem forte. Esse apelo nostálgico a gente tem porque esse banco ele é feito desse espaguete de tubo plástico, que tem muito a ver com essas cadeiras de varanda que a gente tem, principalmente no interior. Pelo menos onde eu cresci, a gente tinha bastante dessas cadeiras, que são uma poltrona para você ficar na varanda. E junto com essa nostalgia, ele traz essa linguagem muito contemporânea e questionadora, porque ele está questionando um pouco da funcionalidade de um banco, porque esse é um banco que é um banco de balanço. E também no conceito dele, a gente vê que o Paulo e a Carol eles partiram de uma brincadeira de criança de ligar os pontos. Então você faz uma cruz e você vai ligando os pontos e você gera um desenho. E eles, a partir desse desenho, eles começaram a criar a forma do banco. Esse nome R540 é por causa do raio que ele tem.
E é legal que a gente vê que ele é todo circular, mas ele é formado com uma série de retas, que é uma coisa que vem do desenho, da brincadeira. E além desse produto ser super estimulante, por ser um banco de balanço, que você fica super afim de usar para entender como que isso funciona, e dele ter essa linguagem super contemporânea, que ele não parece um banquinho clássico, eles fizeram um trabalho de como contar a história desse banco através de um vídeo, lá em 2009 ainda, que é um vídeo de stop motion. E esse vídeo ele mostra de forma lúdica como esse banco ele é fabricado e como que ele funciona quando você está usando. Eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo e a gente vai fazer aquele trabalho de ver visualmente essas questões que o Paulo e a Carol estão trazendo para esse produto. Então, nesse projeto, tudo começa com uma brincadeira de criança. Eu não sei se vocês sabem que brincadeira é essa, porque eu não sabia quando eu conheci ele. Mas você tem basicamente uma cruz, e aí você tem aqui os pontinhos. E aí você vai ligando esse com esse, com esse, com esse. Esse aqui com esse, com esse, com esse. Esse aqui também com esse, com esse. E a gente vai ver que isso vai começar a dar a inspiração para o desenho do banco. Além desse jogo infantil, a gente tem também uma referência àquelas pontes estaiadas, que você tem a ponte aqui, onde passam os carros, e ela é sustentada por fios, cabos de aço. Eles vão partir dessas duas referências, então, e começar a transformar esse desenho bidimensional da brincadeira infantil em um desenho tridimensional. Com isso eles vão ter dois arcos, onde eles vão fazer essa mesma brincadeira de ir ligando os pontos. De um lado para o outro. Num vai e vem. E aí com isso eles vão conseguir a forma desse banco, que vai ser arredondado aqui e por isso vai olhar um banco de balanço. E aqui a gente tem um detalhe importante, que é o porquê do nome R540. Quando a gente olha ele é mais ou menos assim. E aí a gente tem aquelas linhas retas que estão vindo aqui para baixo. E elas vão criar esse arco aqui, ó. Esse arco tem um raio de 540, que é o raio ideal para acomodar a nossa bunda ao sentar. E essa foi a ideia por trás desse banco. Bom, o que a Fetiche tem de diferente? A começar pelo nome, né? Fetiche Design, ele vem de um anseio do Paulo e da Carol de vender produtos que gerem desejo e não só produtos que resolvam problemas. A gente tem no design essa máxima de que o design está ali para solucionar problema, mas o Paulo e a Carol estão buscando trazer essa coisa além, essa história, esse apelo nostálgico para todos os produtos. E eles fazem isso usando uma linguagem que não é a linguagem que ficou estereotipada no padrão de design brasileiro. Eles não estão nem fazendo um móvel que remete ao modernismo lá dos anos 50 e nem fazendo um móvel que remete a essa linguagem que os irmãos Campana criaram de colagens 3D. Eles estão usando ensinamentos do modernismo, do processo de fabricação, e junto com isso criando essas histórias e pensando como que esse produto pode comunicar isso. E aí a gente chega na parte que é muito importante para mim e o porquê eu gosto tanto desse banco e qual a relevância desse estúdio na minha vida, além de ter trabalhado lá. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer coisas diferentes, assim, como que eu posso fazer um design autoral, mas que não é essa cara dos irmãos Campana, e também não tô lá remetendo a tudo que o Brasil faz. Como é que eu faço um negócio diferente e que ainda assim tenha personalidade? E foi na Fetiche que eu encontrei essa ideia de linguagem. Porque o que eu percebi ao longo da minha construção profissional é que eu queria contar histórias através dos produtos. Porque eu entendo que eles retratam momentos históricos. Por exemplo, a Barcelona, que retrata um momento histórico da Alemanha. Ou mesmo a poltrona mole, do Sérgio Rodrigues, que retrata a construção de brasilidade aqui do modernismo. E como para mim isso é o principal, não só solucionar problemas, porque eu sempre falo que o problema, daqui a pouco uma máquina vai solucionar pra gente, vai fazer um projeto lá que você vai ter a cadeira mais confortável possível. Mas como é que você faz uma pessoa ficar interessada nessa cadeira?
E aí eu lembro de ter ido em uma palestra que o Paulo estava dando com um outro estúdio que é o Olaria, que em algum momento vai aparecer por aqui, e o Paulo falar que ele não queria vender água, ele queria vender uma coisa mais de desejo, que a água seria solucionar o problema. E aí eu vi uma vez que eles abriram vagas para estágio, me candidatei, fiz o processo, passei e entrei lá. Então eu vinha de uma faculdade super modernista da Bauhaus, que nasceu na filosofia, então tinha esse lado questionador de refletir sobre o design e consegui entrar num estúdio que estava ali para tentar comunicar mais desejo e não só funcionalidade. E são esses dois fatores que basicamente moldaram a minha visão de design hoje, que é essa coisa de sempre tentar buscar uma inovação através do que, qual é a história que esse produto está contando. E aí eu posso tanto experimentar com material, como posso experimentar com tecnologia, como posso fazer um produto super seriado que tenha aquele quê a mais ali que desperta uma conexão com a pessoa que vai consumir ele. E aí uma história engraçada para contar para vocês é que logo que eu entrei no estágio, eles estavam fazendo quase que uma reformulação do estúdio e eles estavam com uma coleção muito experimental, que era uma coleção que tinha a ver com uma crítica à indústria de móvel brasileira, que sempre repete as mesmas coisas e tal. E essa coleção, ela partia da ideia de consertar móveis, ao invés de criar móveis novos. E eu lembro que eu participei da criação e execução dessa coleção, mas era uma coisa muito experimental. Era muito difícil entender o que eu estava fazendo, apesar de eu sentir e saber que aquilo era o que eu queria estar fazendo. E essa coleção, ela é, acho que de 2012, se não me engano, e ela reavivou o estúdio, assim, na época. E foi muito legal participar dela. E acho que o vídeo de hoje é esse, gente. Tem um pouco da minha história e um pouco de um dos escritórios que eu acho mais importantes aqui no Brasil. Se vocês gostaram do trabalho deles, comenta aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, curte e compartilha. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram pra gente ficar mais próximo. Ouve o Mais Uma Cadeira, que é meu podcast com o Cadu Silva, que a gente vai a fundo em temas do design. E o dessa semana foi um sobre design art, que tem a ver com esse design que não está só preocupado com a funcionalidade. O link está aqui embaixo. E a gente se vê em breve por aqui.